Boa noite para vocês. Ah, eu não ia marcar uma aula essa semana, mas nós terminamos os conselhos dos terceiros ontem. E, de verdade, é uma coisa que me preocupa muito. Primeiro, porque eu vi como algumas atividades foram feitas, ou a sua grande maioria. Eu não sei o que passou na cabeça de vocês, não de vocês, mas de alguns, se é o fato de não me conhecer, se é o fato de saber do que aconteceu na minha família ou alguma coisa parecida, que aí as pessoas fizeram as coisas de qualquer jeito, achando que eu ia passar por isso batido. Então, numa das nossas primeiras aulas, vocês me fizeram um pedido, não foi? Quem lembra qual foi o pedido que vocês me fizeram? Pode até abrir o microfone e falar. Se eu não me engano, foi não cobrar as anotações do SMSP, né? Mas tinha uma contrapartida. Era anotações da sua aula, né? Anotações da minha aula e o que mais? E fazer lá por presença? Fazer das atividades do CMSP e fazer do Aprender Sempre. Que eu me lembro disso. Ah, Em nenhum momento eu disse que vocês não tinham que ver as aulas do CMSP. Eu só dispensei vocês da anotação. Só que teve gente que no registro me entregou a anotação da aula. Não a anotação da aula. Cópia dos slides que aparecem na aula. Caraca, gente, vocês são um terceiro ano. Se um terceiro ano não dá conta de fazer a anotação, como que vai ser? Como que a gente faz com um terceiro que não anota? Vocês acham mesmo que eu não sei que a grande maioria sentou para fazer as atividades do CMSP e fez essas atividades em minutos? É, que foi lá e só respondeu, botou lá a bolinha e ok, 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 ok. Mas e aí? Como que fica essa situação? Quando eu pedi o registro, e pedi o registro do Aprender Sempre, aí me perguntaram quais páginas que tem que fazer. Por que eu não falei as páginas? Justamente porque se você olha a aula, pelo menos, você sabe o que você tem que fazer. Raríssimas exceções terão boas notas neste primeiro bimestre. Algumas pessoas vieram falar comigo e falaram assim: ai, professora, mas eu isso, eu aquilo. Eu falei assim: então, dentro deste bimestre, eu tive tudo isso. Eu tive Covid, a minha casa está um silêncio absurdo, porque agora sou só eu. Então, as três pessoas que moravam comigo faleceram de Covid. Eu estou correndo atrás de uma série de coisas, inclusive documentação,
Mas aí eu preciso assumir a responsabilidade do meu trabalho. O que eu vi nos terceiros, sobretudo no terceiro C e no terceiro D, provavelmente, Henrique, eu preciso ir na escola. Boa noite, Rafael. Porque esse aprender sempre que vocês têm é o do primeiro bimestre, ele já acabou. Toda a parte de língua portuguesa dele já foi feita. O que vocês têm agora provavelmente deve ter um segundo caderno, que eu não sei se chegou na escola já, mas que eu vou verificar, porque eu ainda não estou indo para a escola. Até porque eu também preciso pegar esse caderno. Mas que a gente consegue acessar o caderno na internet. O que eu percebi nos terceiros primeiro, vocês tinham aí 4 atividades para fazer, que eram atividades do governo. Então, tinha a ADE, até hoje eu tenho um aluno do terceiro que não fez a ADE, e eu tenho prazo para digitar isso. A AP, que eu coloquei um formulário para vocês responderem no Google Classroom, mas que precisa fazer na plataforma CAED. Então, a plataforma CAED apresentou um monte de problemas, aí eles estenderam a data até o dia 21 de maio. Então, pode fazer até o dia 21 de maio. Mas qual é o problema de tudo isso? Se vocês continuarem deixando as coisas para a última hora, ou para quando o professor decidir pedir, vocês vão ter um problema muito grande. Quando eu peço anotações das aulas, sobretudo essa aula que eu estou fazendo com vocês agora, será que não tem nada de importante que eu tenha falado nessas aulas? Eu vi, eu acho que 1 ou 2 anotações de verdade das aulas. O resto foi cópia dos slides. Para que eu quero a cópia do slide que eu criei? Qual é a lógica? Alguém me explica o que é que vocês aprendem com cópia? Passar horas a fio copiando um negócio vai resolver alguma coisa? Então, assim, já para a gente tirar todas as nuvens do meio do caminho, já para vocês ficarem assim, para esse bimestre. A segunda sequência é para esse bimestre. Então, assim, já para tirar todas as nuvens do meio do caminho, para ninguém ter dúvida do que tem que fazer, de como tem que fazer. Com referência ao CMSP. Pode até ser que em outra disciplina o CMSP garanta sua nota. Em língua portuguesa, não. A sua nota do CMSP em língua portuguesa, ela é formada pelas atividades que você faz lá no CMSP, e não são todas, tá? Foram 16 atividades de língua portuguesa. Eu sou tão ruim que eu abri aluno por aluno das 6 salas que eu tenho e conferi quais foram as atividades que ele fez. Salvo se você foi que nem a Giovana ou que nem o Gabriel da Silva Lopes ou
o Diego, a Fernanda, o Iago, o Henrique, que fizeram todas as atividades. Se estava lá, no primeiro bimestre foram um total de 109 atividades no geral. Se estava lá 109 de 109, eu não precisava abrir teu nome. Se tinha uma atividade, porque teve gente que fez uma atividade, se tinha uma atividade lá, eu abri e olhei se essa uma atividade era de língua portuguesa. Por que isso? Primeiro, a gente precisa arrumar muita coisa nos terceiros anos. Escrita. Não, Yara, você também fez tudo. Fez às 16. Escrita. Eu quase tenho um treco quando eu abro o formulário de vocês. E, por exemplo, eu ainda tenho gente no terceiro ano que escreve o nome com letra minúscula. E não dá para falar para mim que, professora, mas é que aconteceu. Não, isso é uma coisa que não pode acontecer. Não no terceiro ano do ensino médio. Não dá para um aluno escrever o nome com letra minúscula, ou sobrenome com letra minúscula, ou escrever o sobrenome errado. Essa é a primeira coisa. A segunda a gente, junto, do FBI, de saúde, penitenciário. O que junto não existe. Então, embora a gente esteja fazendo as coisas através do meio eletrônico, eu preciso ter na minha cabeça que eu preciso escrever corretamente. Faço com 2 S's. Os R's finais que não aparecem. Então, é muita coisa para a gente limpar. Só que são detalhes que dá para tirar se prestar um pouquinho mais de atenção. Maria Eduarda escreveu aqui no chat, mas não dá para deixar de levar em conta que o sistema saiu do ar muitas vezes e muitas atividades saíram junto. Então, muitas das que saíram talvez não foram feitas por isso. Só que vocês tiveram um bimestre para fazer as atividades do CMSP. Então, aí também não vai. No caso das atividades da plataforma CAED, eu entendo. O sistema saiu do ar. Mas um dos motivos do sistema sair do ar, qual foi? O prazo era dia 30. E aí, quando foi chegando dia 27, 28, 29, o mundo quis acessar. Agora pensa o mundo querendo acessar um sistema, fazendo a mesma coisa, bugou. Isso é um fato. Quem fez no começo, conseguiu fazer. As que saíram lá no começo do CMSP, elas voltaram. Todas elas. Então, todas as atividades estavam lá. E as que quem fez antes não perdeu. Porque eu tenho gente que fez antes e depois, quando elas voltaram, fez de novo. Aparecia as duas. Então, eu vou olhar dos detalhes? Sim. Tem uma galera aí que, por incrível que pareça, nossa, é incrível. As provas foram feitas no mesmo horário, no mesmo dia, e tem a mesma nota.
Eu posso garantir que as pessoas se juntaram para fazer? Não. Mas eu sei, vocês sabem que isso está acontecendo. Que vai acontecer o seguinte: agora a gente não vai fazer e vai deixar para fazer depois. Galera, o ano passado foi uma coisa, este ano é outra. O ano passado eles testaram o CMSP, esse ano eles não estão testando mais. Eles estão controlando mesmo. Então, assim, se você não fez as atividades, você ainda tem um prazo para fazer. Hoje, assim, várias pessoas me procuraram hoje e falaram assim, professora, eu não fiz nada durante o primeiro bimestre. O que eu faço? Eu falei assim, corre e faz as atividades. Minhas atividades estão abertas. Você pode ir lá e fazer. Mas todo mundo que me entregou, por exemplo, o registro das aulas e tal, eu li tudo. Eu li as respostas que vocês colocaram no Aprender Sempre. E aí vai a nota. Ué, tem gente que me entregou o relatório, eu pedi relatório de aulas e, caramba, eu falei tanta coisa na aula, aí não tem relatório, não tem relatório não tem anotação de nenhuma das minhas aulas, me entregou de aula do CMSP, a cópia, porque aí coloca lá, objetivo, tal coisa, tal coisa. Gente, precisa aprender a anotar. O que eu vou anotar? O que me chama atenção? O que me chama atenção? Eu não sei o que é literatura. Então, eu boto lá o que eu entendi de literatura. Não sei se está certo? Pergunta. Porque tem uma galera querendo jogar com o professor. Tipo, olha, eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois. Ou eu vou deixar e você não disse isso. Minhas aulas são gravadas, a gente tem um combinado que está colocado. Vocês foram os únicos, só os terceiros anos eu tirei as anotações. Mas se eu tirei a anotação da aula, julgando que vocês soubessem pelo menos fazer anotações. Colocava um recado no grupo e aí vinha alguém me perguntar no privado, é para fazer isso? Eu falei, mas eu acabei de colocar no grupo. Acabei de colocar as datas. Mas como que eu entro? Onde que eu vou? E tá tudo explicadinho lá no Google Classroom. Então esquece o ano passado, esquece 2020 e entra em 2021. Então, o primeiro bimestre foi conturbado? Foi. Quem não fez atividade ainda? Então, esse é o nosso primeiro combinado. Quem não fez atividade ainda, tem lá. O CMSP liberou para vocês fazerem as atividades do CMSP até o dia 21 de maio. Eu não vou esperar até o dia 21 de maio para fechar nota. Então, se você quiser ficar com nota no primeiro bimestre, você vai correr e vai fazer as atividades do CMSP. Isso eu, Elaine. Como eu sei quais são as atividades de língua portuguesa? As atividades de língua portuguesa têm os mesmos nomes das aulas. Então, vai lá e faz. Vai valer quanto isso? Vai juntar as atividades do CMSP mais as atividades do Aprender Sempre, mais essas duas,
para ter uma nota aí referente ao CMSP. Tem que fazer. Eu vou esperar até o dia 14, que é sexta-feira que vem. Alguém quer comentar? Acha que dá tempo? Não dá? Alguém que não tenha feito? Então, ó, as atividades atrasadas de língua portuguesa, eu aceito até o dia 14, que é a próxima sexta-feira. Isso não significa que a gente não vai fazer nada durante essa semana. Então, ai, não mandei o registro, mandei incompleto. Ok, quer mandar de novo? Eu olho de novo, lanço a nota como nota de recuperação, substituo sua nota mais baixa. E aí eu fecho sua média. Alguma dúvida com isso? Não. Alguém Não. discorda? Ótimo. Entramos no segundo bimestre. Então, primeiro bimestre aconteceu muita coisa. O segundo bimestre, a gente vai ter que dar um gás. Então, vamos lá. Primeira leitura do ano. Já está lá para vocês na parte do Enem e FUVEST, o livro Tarde, do Olavo Bilac. É um livro curtinho, são 37 páginas. Então, a leitura do livro do Olavo Bilac, até para a gente poder se organizar e tudo, e discutir o livro, para daqui 2 semanas. Pode ser? Hoje é dia 6, então nós discutiremos o livro na última semana de maio, na semana do dia 24. O Então, livro já vocês tá têm aí no. O livro já tá no Classroom, é pra gente ler e vai discutir nessa aula, é isso? isso, ler, anotar, o que você achou de interessante, o que você acha que falta, o que você entendeu, porque esse é um dos livros da FUVEST, Entendi. tá? Então, até o dia 23, vocês têm prazo para ler do livro, fazer anotações, ver o que chamou a atenção de vocês. E quando eu falo fazer anotações, é o Tarde, do Olavo Bilac. É um livro de poemas. Então, na hora de ler, o que vocês vão prestar atenção aí na hora de ler esse livro? Pensem aí na estrutura, porque é um livro com poemas. Pensa, e quando eu falo na estrutura, eu estou falando da estrutura estética também. Como ele está organizado, se tem rima, se não tem rima, qual a proposição desses poemas, por que na sua concepção ele deu este nome ao livro, por que tarde, os poemas que estão lá têm a ver com isso? Então, vai dando uma olhadinha nesse sentido, vai lendo. Tem uma palavra que não conhece? Busca o significado, puxa uma flechinha, anota. Surgiu dúvida no meio do caminho sobre o livro? Pergunta.
Não, ele já está lá. O livro está lá desde quando eu abri o Classroom. Vocês têm uma aba no Classroom chamada Lista de Obras Obrigatórias FUVEST Unicamp 2022. E aí tem Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, 20 Sonetos de Camões, Tarde de Olavo Bilac. Aí tem Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, Quincas Borba, do Machado de Assis, Angústia, do Graciliano, Claro Enigma, do Drummond, Poemas Escolhidos, do Gregório. Esses são os livros que já estão lá. Tá? É um PDF com 37 páginas, fácil, tranquilo de ler. Olha que eu fui boazinha, eu peguei o Olavo Bilac ao invés de pegar Camões. Por que eu não peguei Camões primeiro, né? Os sonetos escolhidos de Camões? Porque a gente vai ver das escolas literárias. Como nós vamos ver das escolas literárias, a gente vê Camões depois. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fora o Aprender Sempre, vocês receberam um outro material, não foi? Que o Aprender Sempre é do primeiro bimestre. E aí tem o São Paulo Faz Escola. Receberam esse? Muito bem. O São Paulo Faz Escola, ele é um material para o semestre. Então, o que está aqui, a gente vai ver durante este bimestre. Ele já começa falando sobre texto de opinião. É a primeira coisa que tem nele. Ele traz lá uma discussão. Ele começa lá. A primeira atividade é: vamos conversar sobre artigo de opinião. Então, todo mundo sabe que vestibulares pedem o quê? Artigos de opinião. Na realidade, pede um texto dissertativo argumentativo. Não necessariamente um artigo de opinião. E ele vai trazer uma atividade em que vocês precisam pensar algumas coisas. Então, tem um texto lá chamado Os Adolescentes e a Perigosa Dependência do Mundo Virtual. Essa é a primeira questão polêmica que eles colocam. Então, o que precisa lembrar quando olhar essa atividade? Primeiro, questão polêmica. É tudo que dá margem à discussão. Então, hoje no Brasil, muitas coisas têm se tornado questões polêmicas. Qualquer coisa vira questão polêmica no Brasil hoje. A gente vive um período muito difícil. Em todos os sentidos. Mas vamos pensar aí que essas questões polêmicas são coisas que vão dar margem para discussão e que você precisa convencer o outro da sua opinião. Sem usar minha opinião sem trazer do texto
pautado em argumento vazio. Que eu preciso construir isso muito bem. E para construir isso muito bem, eu não posso pensar só no âmbito que eu estou vivendo. Eu preciso olhar o todo, eu preciso ampliar a minha visão. Preciso pensar para além do Lúcia, para além da minha casa. Né? O que acontece no mundo, como as coisas estão andando. Então, tudo o que for referente à questão racial, homofobia, Covid, todas essas coisas são coisas que vocês devem estar muito atentos. Ai, mas o jornal só fala sobre isso. Ok, então vai dar uma olhada no jornal. Ah, mas tem uma música que tocou nesse assunto. Então, escuta a música e analisa essa música. Pensa no que ela diz. Comecem a fazer esses exercícios por conta. Porque a gente vai começar a ver textos de opinião e vocês terão que produzir. Só que para produzir eu preciso ter conhecimento de causa. Não é só o conhecimento da língua portuguesa. É, sobretudo, o que está acontecendo à minha volta. Então, essa semana, por conta da morte do Paulo Gustavo, foi dita a seguinte frase no jornal. Paulo Gustavo e milhares de pessoas, milhares de brasileiros, morreram em consequência de uma doença que já tem vacina, mas que não chegou até eles. Pensa que isso dá margem para você escrever muita coisa. Então, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas precisa abrir os olhos e começar a enxergar o que está acontecendo em volta de vocês. Vamos pensar na educação. Educação foi colocado como serviço essencial, certo? Mas não existe vacina para a educação. Parte dos professores foram vacinados, mas essa parte dos professores que foi vacinada é acima de 47 anos. Por que um limite de idade? Nós começamos, hoje, se eu não me engano, começou a campanha para tomar a vacina da gripe. E aí a gente tem um movimento anti-vacina no Brasil. Enquanto tudo isso está acontecendo, pois é, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente recebe a notícia de que um homem entrou em uma escola, matou 2 professoras e, se eu não me engano, 3 crianças com um facão. E aí a reportagem traz que esse homem surtou.
Mas ele pode ter surtado se ele planejou? É difícil acreditar que foi um surto. Se ele tinha facões, ele comprou facões para isso. Então, comecem a pensar em todas essas possibilidades, porque tudo isso são possíveis temas. O aumento da criminalidade, o aumento da violência. Então, uma ação policial no Rio de Janeiro hoje deixou 25 mortos. Os tiros atingiram, inclusive, quem estava no metrô. Então, é o quanto a gente tem aproveitado dessas informações e guardado essas informações. Né? Ah, tô em casa, assisti assisti o jornal. Eu vou falar que eu não tenho assistido o jornal, tá? Porque quando começa a falar do Covid, e aí, para mim, tem sido muito difícil. Então, eu não tenho assistido o jornal. Quando começa o jornal, eu troco de canal. Então, eu vou me informar por outros meios, né? Em que eu posso selecionar o que eu vou ver. Mas assistir o jornal trouxe alguma coisa que me chamou a atenção? Anota. Anota tudo que chamar a atenção. Vamos criar a prática do escrever durante este bimestre. Essa é a ideia, criar a prática do escrever. Ouviu uma notícia, ou está passando na rua, leu uma manchete de jornal, algo que te chamou a atenção? Escreve. Pode usar do caderno de língua portuguesa para isso. Faça essa anotação. A gente está tendo CPI da Covid. Então, nessa CPI da Covid, 2 ministros da saúde já falaram. E aí a gente pode pensar na quantidade de ministros da saúde que a gente teve nesse curto espaço de tempo. Pensem nestas questões todas. Procurem questões que chamam atenção. A nossa primeira atividade do ano, do bimestre, será a produção de um texto de opinião, que a gente vai construir. Eu vou colocar para vocês no Classroom uma proposta de produção. Eu ia fazer isso no final do bimestre. Acabei não fazendo. Nessa proposta de produção, eu vou colocar 3 textos base. Quando eu falo de texto base, eu estou falando pode ser um filme, pode ser um trecho de música, pode ser um poema, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um outro artigo de opinião, pode ser um artigo de divulgação científica. Texto no geral, pode ser uma foto, uma animação, um curta. Eu vou colocar 3 textos e lançar um tema e pedir que vocês desenvolvam este tema. Vou escrever como? Pode escrever direto no computador, salvar e entregar pelo Google Classroom. Até porque
Algumas das imagens escaneadas eram muito ruins. E eu não consegui ler. E algumas eram deitadas. Eu coloquei lá. Mandem na posição retrato. Aí veio na paisagem. Aí eu tenho que ficar virando, né, o computador para poder ler. Então eu vou ler tudo que vocês escreverem. E leiam. A leitura é a base deste ano. Eu não vou passar seminário, mas a gente vai começar na semana que vem a discutir as escolas literárias. Nós deveríamos começar em modernismo. Só que não adianta falar de modernismo se vocês não sabem o resto. Então eu vou voltar lá atrás. Pode mandar como arquivo do Word, sem problemas. E eu espero que no segundo semestre a gente já esteja na escola e isso seja presencial. Porque aí a gente pode dar um gás de verdade, né? Porque aí atinge mais gente, é mais rápido. Se a dúvida aparece, a gente já tira na hora. É diferente do virtual, tá? Então, aula semana que vem. Terça-feira, às 8 da noite. Tá certo? Todo mundo anotou? O que eu quero que vocês façam para essa aula de terça-feira? Busquem aí na memória de vocês tudo o que vocês ouviram falar das escolas literárias. Tudo que você lembra. Eu não lembro. Se eu lembrar alguma coisa, anota o que você lembra. Busca aí o que você já viu, o que você já ouviu falar das escolas literárias, por que você acha que é interessante. Faz esse exercício de revisitar a memória e ver o que você lembra das escolas literárias. Fala, Yara. Professora, eu gostaria de saber se não dá pra gente fazer as aulas sempre no mesmo dia. Por exemplo, hoje é quinta, semana que vem ser quinta, ou toda terça, ao invés de ficar, tipo, alternando nos dias da semana. Então, pode ser assim. Eu sei que terça-feira eu ainda vou estar em casa. Eu não sei se quinta eu vou, porque pode ser que eles me chamem para ir para a escola. Mas por mim pode Ah, ser tá, toda entendi. terça, entendeu? Aham. Porque daqui a pouco eu volto para a escola. E eu queria muito ter condições de fazer isso direto da escola, porque ia ser ótimo, né? Uma lousa enorme, aí eu posso fazer um monte de anotação. Quando é assim, eu tenho que pensar a anotação antes, produzir o slide, mandar. Mas aí eu mando e as pessoas, ao invés de fazerem a anotação, fazem o quê? Copiam os slides. Então, pensa que nós vimos sobre arcadismo, e na aula sobre arcadismo, por exemplo, eu tenho cópia da aula inteirinha, de tudo que eu coloquei lá. O que é literatura? A cópia todinha da aula que eu... Tem uma aluna, ou um aluno, não lembro, que, por exemplo,
A impressão que eu tenho é que ficou ouvindo no YouTube, parando para escrever exatamente o que eu falei. Quando era só para trazer lá, né, o que te chama atenção, se você ficou com dúvida de alguma coisa. Porque, por exemplo, as aulas do CMSP, elas já discutiram essa questão do texto de opinião. Elas já discutiram a questão do estrangeirismo, das variedades linguísticas. Daquele jeito? Sim, daquele jeito, mas discutiu. Trouxe essa questão de levantar o que é uma questão polêmica, o que um texto de opinião tem, como que eu faço para defender a minha opinião. Então, por enquanto, as aulas presenciais elas não são obrigatórias. Então, tem lá um calendário, e esse calendário tem lá alguém que vai dar aula para vocês. Ah, não sei. Eu vou ver se eu acho e aí eu mando para vocês. Mas é uma aula por dia e nessa aula são os professores que estão lá. Então eu sei que tem história, tem biologia, tem matemática. Por exemplo, sexta-feira é matemática com a Alexandra. E aí ela já avisou. Então, assim, tem professor que avisa. Por exemplo, se eu tiver uma aula com vocês e eu for para a escola, eu vou avisar, olha, tal dia tem aula comigo na escola, até para vocês saberem, porque no meu caso é muito mais interessante se vocês levarem material, que é o caso da Alexandra. Então a Alexandra já avisou. Mas o que acontece? Como ainda tem esse surto é, de Covid, a história é nem todo mundo está indo para a escola e a escola só pode ficar aberta até as 8 da noite. Então é uma aula de 45 minutos. Uma aula por dia. Nós discutimos no conselho de vocês a possibilidade da gente fechar um horário de aula online para os terceiros anos. E aí queriam seguir o horário e eu falei, por exemplo, que as minhas aulas elas nunca duravam uma hora só. Porque não dá para a gente abrir e fazer uma aula com 45 minutos. A gente precisa otimizar o tempo que a gente tem e aproveitar isso, né? Mas o que eu vou fazer esse bimestre, enquanto a gente não voltar, eu vou encaminhando, eu vou começar a encaminhar as questões pelo Classroom para vocês estarem preparados na aula. Então, até por isso que eu decidi fazer isso hoje. A gente conversar hoje. Para que na aula de semana que vem vocês sejam preparados. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem alguma sugestão? Não? Alguém quer fazer algum comentário?
Pode ser toda terça. Fechar nossas aulas de língua portuguesa toda terça às 8? Pode ser. Ótimo. Por mim, tudo bem. Então, eu já vou por aqui. Aula online. Aí eu marco primeiro e ninguém pode me tirar. Tá certo. Terça às 20. A leitura, Giovana. A leitura do livro vai ser para a aula do dia 25 de maio. Porque 23, se eu não me engano, é domingo. É isso mesmo, 23 é domingo. Então, dia 25 é a aula que a gente vai falar do livro do Olavo Bilac. Certo? Então, ó, ficou acertado hoje. Leitura do livro do Olavo Bilac, do livro Tarde do Olavo Bilac, para o dia até para a aula do dia 25, certo? De maio. Então, até dia 25 de maio, você pode ler o livro. Então, o que é para você olhar no livro? Olha a questão da estrutura, da estética, do tema, o que ele aborda nesses poemas. Vai lendo, vai fazendo anotação. Certo? Para quem não fez atividades atrasadas até o dia 14. Então, até o dia 14 do 5, quem me mandar as atividades atrasadas, ok. Ah, professora, minha nota foi ruim, eu não consegui mandar o registro. Dá para eu assistir a aula e fazer? Dá. Faz, me manda, eu olho. Certo? Professor, Oi. se eu não me engano, algum professor falou que as atividades do CMSP, elas são atualizadas, né, professor, para os professores, né, quais você fez e quais você não fez, quinta-feira. E então, tipo, e se a pessoa fizer e não tiver atualizado? Não, ela atualiza todo dia. Todo dia? Ah, tá, ok. Todo dia. Ela não atualiza só quinta, não. Ela atualiza de um dia para o outro. Entendi. Tá? Que eu já olhei. Mas se você fala para mim, professora, eu fiz a atividade, eu vou lá, eu olho, e não apareceu, eu vou olhar até aparecer. Entendi. Precisa fazer a primeira sequência digital, quem não fez ainda, a segunda sequência digital e a AP na plataforma do CAED. Tudo até o dia 14, Rafael. Qualquer atividade atrasada até o dia 14. Qualquer atividade atrasada do primeiro bimestre até o dia 14. A AP que a gente fez no CAED é a mesma que a gente recebeu da escola, né, não? Não, vocês Não? receberam na escola a ADE. Ah, tá. É Ah, é. um. E na CAED é a AAP. A Entendi. DE. Ah, essa foi outra confusão. Teve um tanto de gente, professora, mas eu marquei no lugar errado. Eu falei assim, gente, não tem como marcar no lugar errado. Porque uma é ADE. E o nome está lá, ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada. E a outra é a AP, Avaliação da Aprendizagem e Processo. São duas coisas diferentes, então prestem atenção na hora de fazer. O que mais tem no meu Classroom é organização. O nome da atividade, tudo bonitinho, a explicação da atividade, como tem que fazer. Teve gente que falou assim, mas professora, só cabem 23 arquivos. Galera, você não manda foto por foto.
Você escaneia, cria um documento e manda o documento. Porque foto por foto é inviável. Mas eu sei que isso também é falta de prática. Que quando chegar no final desse segundo bimestre, vai estar tudo tranquilo, todo mundo bonitinho, fazendo tudo que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Sem deixar as coisas para a última hora. Certo? Então, eu vou pegar tudo isso que a gente conversou aqui, vou escrever uma nota, vou colocar no grupo e já vou começar a disponibilizar. A partir de amanhã no Classroom, eu já vou formular a proposta de produção de texto para vocês, da produção de texto dissertativo argumentativo, para vocês começarem a pensar. Não adianta procurar em lugar nenhum, porque eu que vou criar a proposta, então não vai ter em lugar nenhum. Tá? E Professor, eu não entendi muito bem o que você quer que a gente faça nesse texto. A forma que quer que a gente faça, não entendi muito bem. do dissertativo argumentativo, Isso. eu quero que vocês defendam a sua opinião sobre o assunto que eu vou colocar. Ah, tá, Só entendi. que dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. E isso é como? Meu Deus! É, professora, tá triste. Pandemia. Não, não, triste não, gente. Triste. Isso me dá medo. Mas faz assim. Eu vou colocar o tema para vocês começarem a pensar no tema. E na aula de terça-feira, antes de entrar na escola literária, eu falo sobre isso. Tá certo? Tá bom. E tem que ser algum tema polêmico, professor, senão não tem nem muito o que falar. Ué, mas sempre é polêmico. Na realidade, se a gente segue, né, só esse tese, desenvolvimento e proposta de intervenção, nem tudo tem proposta de intervenção e ainda falta o tema. Porque o primeiro parágrafo é você trazer do que te foi apresentado. E esse é um dos grandes erros, né, que acontece. Porque às vezes as pessoas não fazem isso. Às vezes as pessoas simplesmente não olham que você tem lá textos base, e os textos base não foram colocados lá à toa. O seu primeiro parágrafo é sempre voltado para a apresentação. E aí você pode falar da sua tese, que é a sua opinião, ou no final do primeiro parágrafo, ou no segundo. E aí a argumentação, um argumento para cada um parágrafo para cada argumento. Tem como mandar, sim. Mas eu prefiro usar isso na aula. A gente fazer essa análise de um texto na aula. Eu mando o tema para vocês já começarem a pensar. Porque o que acontece com uma redação, né, nesse pote? Você realmente precisa pensar sobre isso. E um grande problema da escola é que a gente não é treinado para planejar texto. Geralmente as pessoas dão um tema para vocês e querem que vocês escrevam ali, na hora. No caso dessas produções para vestibular, para concurso, geralmente são temas que você se debruçou durante muito tempo. Então você consegue você consegue
escrever lá porque você já discutiu sobre aquilo. Então, essa é uma questão muito interessante, né, Henrique? Henrique está dizendo, né, que na prova da Polícia Militar tem redação, só que você não pode colocar título, senão perde ponto. No Enem, não necessariamente você precisa usar título. Nas redações oficiais, não necessariamente você precisa usar título. Nem no Enem, nem no vestibular, nem concurso. Depende. No Enem não desconta ponto se você colocar, mas ele conta como uma linha. Então você sabe que se você colocar título, você perde uma linha de escrita. Então é sempre são situações muito curiosas. E às vezes o título é o de menos, porque de verdade você vai pensar no título do seu texto depois que você escrever. E talvez esse seja um dos pensamentos, né? De quem escreve essas regras. Porque, pensa lá, você prestando uma prova, atordoado com tanto de questões, será que você vai lembrar de botar o título? Será que você vai lembrar de ler o texto inteiro para ver se o título que você vai colocar vai realmente fazer menção ao que você quer fazer, sabe, ao que você escreveu? Porque tem isso, tem gente que começa a escrever um texto pelo título. E tá errado. Então, talvez seja até para não induzir o erro. Mas não dá para entender por que que não tem. Tá? Mais alguma pergunta? Então, ficamos acertados. Bora estudar nesse segundo bimestre. Botar esse carro nos eixos, né? E ganhar tempo. Então, eu vou. Estou produzindo umas coisas aqui, um material que eu estava produzindo e tive que parar por conta de tudo que aconteceu, mas eu já peguei todo o material de novo para voltar a produzir para poder mandar para vocês. Tá certo? Então, de verdade, era isso que eu queria falar com vocês hoje, para a gente só se organizar. Já vou, mando isso no grupo, se eu não mandado hoje, eu mando amanhã, mas vocês já estão sabendo, tá bom? E porventura, se vocês tiverem algum colega, algum amigo que está naquela pegada de eu vou deixar tudo para depois, lá no final do ano eu faço, não vai ter reprovação, essas coisas assim, falem para essas pessoas se pensarem, porque, por exemplo, está sendo oferecido chip, a escola está aberta, eles estão oferecendo uma série de coisas e tudo isso vai se voltar contra o aluno no final do ano. Até porque a sociedade tem cobrado do governo uma postura, porque o governo apresentou aí, em uma das últimas coletivas, que o rendimento durante a pandemia caiu e que agora as escolas estão abertas para isso. Então, eles vão apertar. Talvez, Iago, as pessoas vendo agora as notas e tudo mais, até porque quem não participou no primeiro bimestre, não fez nada, está correndo o risco de perder a vaga no Lúcia. Então, todo mundo que a gente chamou e a pessoa não respondeu, porque eu chamei várias vezes, alguns professores chamaram e as pessoas não responderam, fizeram nada. Essas pessoas correm o risco de perder a vaga no Lúcia. Então é isso.
Não fez nada no primeiro bimestre, seu nome está numa listinha para sair do Lúcia. Então, galera, boa noite. Obrigado por terem ficado aqui, por terem vindo. E assim, vocês estando aqui, a gente consegue firmar os acordos e passar. Quem não estava vai ter que correr atrás. Tá certo? Então, uma boa noite, um bom descanso. E não deixem as coisas para a última hora. Tá bom, boa noite, professor. Tchau. Tchau.